Pessoal, paz e graça aí a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe se for possível, beleza? Hoje eu quero falar aqui sobre um assunto muito importante, que é tradução formal versus tradução dinâmica, beleza? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, se não ouviu, vai ouvir agora. Mas antes de eu começar aqui a falar sobre este assunto, se você tem interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição do vídeo está o meu WhatsApp, caso você tenha interesse, beleza? Bem, vamos lá. Aqui eu tenho o texto em vermelho, que é o texto que está em língua hebraica. É o texto de Isaías capítulo 11, versículo 2. E aqui é o texto de Efésios capítulo 4, versículo 9. Beleza? Então eu tenho dois textos, eu vou traduzir os dois textos de uma forma formal e de uma forma dinâmica. E vou explicar para vocês, beleza? Então vamos lá. Tradução de equivalência formal é uma tradução que ela é uma tradução literal, certo? Ela é uma tradução mais literal possível. Ela vai ser traduzida ali palavra por palavra, certo? No texto grego ou no texto hebraico, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui a expressão Ruach Chochimah Uvinah, que é a expressão espírito de sabedoria e entendimento, certo? Então, eu tenho aqui essa expressão que é lá do livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Beleza. Então, o que acontece? Em língua hebraica, eu tenho o estado construto, certo? E o estado absoluto. O estado construto é quando o substantivo ele vem com a preposiçãozinha de, certo? Por exemplo, casa de, carro de, né? Aqui como é que é? Espírito de, certo? Então, quando isso acontece, porque ele está no estado construto. E o substantivo que vai receber esse aqui é conhecido como estado absoluto. Ele não passa por nenhuma modificação. Então fica espírito de sabedoria e entendimento. Beleza? Isso aí compreenderam, né? Então tá. O que o tradutor ele vai fazer numa tradução formal? Ele traduz o texto para o português, num caso que é a nossa língua, né? Ele traduz para a nossa língua e nós vamos interpretar o texto, certo? Então aqui eu tenho Rua, que é espírito de sabedoria e entendimento. Vinar, entendimento. Então, o tradutor, quando ele vai fazer a tradução, ele traduz para o leitor que vai ler aquilo e interpretar. Certo? Então, o intérprete vai ser eu. Certo? Então, vai ter aqui espírito de sabedoria e entendimento. Essa seria uma tradução formal, uma tradução que ele se preocupa mais em traduzir palavra por palavra do que o seu sentido, certo? Numa tradução dinâmica, o mesmo texto, uma tradução dinâmica é aquela tradução que o tradutor não se importa muito com a literalidade do texto em si, mas ele se preocupa com o sentido, com o significado que aquilo tem, certo? Por exemplo, o mesmo texto, tá? Aqui eu vou pegar, como eu já expliquei o que é construto e absoluto, né? Eu vou pegar aqui, quando você vai estudar hebraico numa parte mais avançada, você vai conhecer os diversos sentidos, né, que o caso genitivo, que é o substantivo que está no estado absoluto, tem, e inclusive o construto, certo? Então o que acontece? Existe um chamado genitivo efetivo. O que é isso? A grosso modo, significa que o substantivo que está no estado construto causa o substantivo que está no estado absoluto. Então, uma tradução dinâmica aqui seria o seguinte: espírito que causa sabedoria e entendimento. Note que nessa tradução ficou muito explicado o que isso significa, certo? Espírito que causa ou que dá, certo? Sabedoria ou habilidade e entendimento. Então, nessa tradução, nesse tipo de tradução, fica muito claro, né, o que ele quer dizer, o que o texto significa em si. Num primeiro caso, não fica, porque quando se fala de espírito de sabedoria e entendimento, tem gente que interpreta esse texto dizendo que a sabedoria e o entendimento pertencem ao espírito, porque a expressãozinha de significa posse.
Mas isso aí é um erro, porque nem sempre o de significa posse, entende? Então, quando você traduz de uma forma literal, o leitor ele interpreta. O problema é se ele interpretar errado, certo? E numa tradução dinâmica, o tradutor traduz e interpreta para o leitor. Ele deixa já tudo claro, ele deixa já tudo bem fácil, né? E então, numa tradução formal, pode existir vários debates. Não, significa isso. Aí o outro diz, não, significa aquilo. A outro diz, não, está errado. Isso é uma interpretação equivocada. Aí significa isso. Então fica aquele debate. Numa tradução formal, já fica algo muito claro. Nem tem debate, como neste caso aqui. Que queria ficar espírito que causa, ou que dá. Então, se eu leio o espírito que dá sabedoria e entendimento, então eu vou entender que esse espírito é ele que dá sabedoria. Que no caso, isso aqui, quando o espírito ele desce, né, lá em Jesus no Novo Testamento, então cumprindo-se isso aí para quem acredita no Novo Testamento, né? Então quando ele desce, ele dá sabedoria, conhecimento, ele dá tudo ali a Jesus. Então fica muito claro o texto, né? Se eu for fazer uma tradução dinâmica. Numa tradução formal não, iria existir aqui vários debates. Um ia dizer que isso significa uma coisa, o outro iria dizer que significa outra. Então uma tradução formal, o tradutor traduz para o leitor interpretar. Numa tradução dinâmica, o tradutor traduz e interpreta, ele dá o significado daquilo para o leitor. Então já fica muito mais claro. Quando você pega, por exemplo, a Bíblia NVI, certo? Nesse texto aqui, ela vai dizer isso. Espírito que dá, olha só, que dá sabedoria e entendimento. Assim como também a King James a King James de 2001, atualizada, ela também traduz dessa forma. Ou seja, essas duas traduções optaram por uma forma mais dinâmica, por trazer mais o sentido que o texto tem do que a sua literalidade. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia ACF, ela traduz de uma forma mais literal, certo? Ela não vai se preocupar muito com o sentido, ela se preocupa mais com a literalidade do texto, beleza? Então, pronto, aqui temos a tradução formal e tradução literal, certo? Agora eu vou pegar aqui o texto de Efésios 4, 9, que a parte que fala assim, né? Deixa eu pegar aqui. Efésios 4, 9, que é o texto que está aqui em azul, né? Aqui eu tenho o seguinte: ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aqui você tem a expressão, né, que ele desceu, né, desceu para onde, né, que é um segundo auristo na terceira pessoa. Oh, negocinho duro, hein? Aqui eu tenho desceu para as regiões ou partes mais baixas, né? Um adjetivo comparativo, mais baixas. Mais baixas do que? Da terra. Então eu tenho o Katebe está catotera meretesgues, certo? Então o que acontece? Quando eu traduzo isso aqui de forma literal, aqui vai surgir diversas interpretações. Porque, como eu já expliquei, na tradução literal quem interpreta é o leitor e não o tradutor. Então, quando o leitor ele coloca assim, que desceu para as partes mais baixas da terra, aí fica todo mundo dizendo, mas peraí, o que significa isso? Que Jesus ele subiu e desceu as partes mais baixas da terra. Aí um diz, não, aí significa que ele foi no inferno quando ele morreu. As partes mais baixas da terra, a terra é aqui, as partes mais baixas é embaixo. Então é onde fica o inferno ali. Então ele foi para lá quando ele morreu. Outros falam, não significa isso. Partes mais baixas da terra é o túmulo ou a cova para onde ele foi, né? Já que é as partes mais baixas da terra. Porque a terra está aqui. Para eu fazer um túmulo, eu tenho que no mínimo cavar, certo? E para ter aquele buraco para eu colocar ali o corpo. Então uns falam que é o túmulo, outros falam que é o inferno. E agora é o que? Então fica nesse debate. Não é isso e aquilo, não é isso e aquilo, é isso e aquilo. Então uma tradução formal, ela não define o sentido do texto explícito, bem explícito, assim, bem claro, não. Certo? Ela deixa
para que o leitor interprete. Agora vamos para uma tradução dinâmica, já explicando o texto. Uma tradução dinâmica seria o seguinte, né, que isso aqui seria uma espécie de genitivo de aposição. O que é um genitivo de aposição? É quando o substantivo que está no caso genitivo, ele é a mesma coisa com que ele está relacionado. Ou seja, a grosso modo, para deixar bem claro, significa que desceu para as partes mais baixas da terra. Significa que essas partes mais baixas é a própria terra. Então, o texto seria traduzido da seguinte maneira: desceu para as partes mais baixas, que é a terra. Então, essa aí seria uma tradução de equivalência formal, explicando que nessa tradução não significa que nem inferno e nem sepulcro. Significa que essas partes mais baixas é a própria terra, para onde ele desceu. Por quê? Jesus estava no céu, certo? Certo. Aí ele desceu para as partes mais baixas, que é a terra, entende? Essas partes mais baixas não é nada mais, nada menos do que a própria terra. Porque aqui o genitivo de aposição, ele se refere à mesma coisa, ele está ligado a outro substantivo, e ambos são a mesma coisa. Então, para eu fazer essa tradução, eu tenho que colocar a expressão que é, certo? Então, desceu para as partes mais baixas, que é a terra. Algumas traduções fizeram isso, elas optaram por isso, inclusive a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, eles fizeram essa tradução, e que muitos outros gramáticos concordam com ela, tipo Ed Robertson, que é um famoso gramático, ele comenta que essa seria a melhor tradução, envolvendo o melhor sentido, e os Testemunhas de Jeová fizeram essa tradução. Não só eles, se não me engano, também a Bíblia judaica também fez isso, tá? Não estou bem lembrado agora. Então veja, quando eu faço uma tradução formal, mais literal, vai ter vários debates. Mas quando eu faço uma tradução mais dinâmica, já explicando o que é aquilo, então já fica claro, nem tem debate aqui. Porque se o cara lê, desceu as partes mais baixas, que é a terra, então essas partes mais baixas é a própria terra, para onde ele veio, né? Para onde, ou de onde ele nasceu como um homem, né? Já que ele nasceu de uma mulher, então quando ele nasceu de uma mulher, ele nasceu aqui na terra, mas antes ele estava no céu. Por isso que o texto diz que ele subiu, se é que não também tenha descido as partes mais baixas. Então isso significa que ele subiu sim, mas antes ele desceu para as partes mais baixas, que é a terra, ou seja, ele viveu neste mundo aqui. Ele desceu para este mundo, entende? Então, no genitivo de aposição, essa seria a tradução, seria mais dinâmica, mais explicativa, entende? Então, essa é a diferença de uma tradução formal para uma tradução dinâmica. Repetindo, tradução formal, o tradutor traduz e o leitor interpreta. Numa tradução dinâmica, o tradutor traduz, interpreta e o leitor apenas lê e recebe aquela informação. Beleza? Mas eu vou fazer um vídeo sobre os problemas da tradução formal e também da tradução dinâmica. Beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos. Se inscrevam neste canal se você não é inscrito, deixa o seu like e até o próximo vídeo.